Oi, gente. Bom dia. Podem se sentar, por favor. Hoje a gente vai fazer um talk aqui com vocês. Vai ser bem no estilo do nosso podcast. Quem aqui já conhece o nosso podcast, levanta a mão aí. Então, vocês já estão acostumados, a gente bate um papo. Quem já assistiu o nosso podcast aí, levanta a mão. Isso aí, Farolcast. Inclusive, a gente vai lançar, né, no YouTube, depois no Spotify, o nosso Farolcast. Só que hoje a gente está aqui com vocês presencialmente. É uma novidade, né? A gente nunca fez isso antes aqui, mas eu acredito que vai fluir muito bem. Então, essa é mais uma edição do nosso Farolcast, a edição de dezembro. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre a igreja, relacionado com a nossa conferência. O Igor vai contar um pouquinho melhor para a gente, mas estamos aqui com o Igor, com a Ana Raquel, com a Mariana e eu sou a Sol. E a gente faz parte da Forward. Nós temos estudados, nos dedicados. A Forward é quem tem organizado, né, todo esse evento, toda a Conferência Maranata. A gente também organiza o colóquio. E a gente tem feito esse discipulado para o ensino, né, tudo voltado para o ensino da nossa igreja. Então, o Igor vai contar um pouquinho para a gente, né, Igor, sobre o propósito do que a gente vai conversar aqui hoje. Legal. Bom dia, pessoal. Já tô rouco. Glória a Deus. Quem tá rouco aí, levanta a mão. A gente está muito feliz. Conferência Maranata, eu falei ontem, né? Reflete o nosso desejo, anseio de cumprir o chamado de Cristo, de amar Ele acima de todas as coisas e de, amando Ele acima de todas as coisas, fazer discípulo das nações, pregar o Evangelho. E a gente entende que o ensino das Escrituras, como Paulo ensina para Timóteo, ele é muito importante, a exposição pública das Escrituras, o encorajamento e a doutrina, né? E a Escola Farol é uma escola bíblica, mas não acaba aí, né? A gente não quer... Opa! Alô? A gente não quer só ficar na teoria, né? A gente quer viver uma vida transformadora, uma vida onde a mensagem se encontra com o mensageiro e nós podemos glorificar o Senhor com os nossos membros, com a nossa vida, com o nosso viver. Amém? E a gente tem falado sobre o reino de Deus já tem alguns meses, né? O objetivo desse painel vai sair depois, vai sair só em dezembro, o público em geral. Ontem a gente gravou o podcast de novembro, ele deve sair entre terça e quarta com a Juliana, com mais informações da vida dela, como exercer, como se preparar para o chamado missionário, como discernir isso na sua vida. Então, ficou muito legal, ficou muito legal. Voltando, parênteses muito grande, né? Esse podcast vai ser lançado só em dezembro, então vocês estão sendo privilegiados, a gente também por estar aqui com vocês, bater esse papo. Esse painel representa um pouco do que é a Forward, né? O centro de treinamento continuado das escolas bíblicas aqui da igreja. Então a gente quer ter uma conversa entre amigos, onde vocês podem participar. Tá? No final a gente vai abrir para perguntas, porque quando a gente fala da natureza e propósito da igreja, a gente entra dentro de um campo teológico chamado eclesiologia, e ele é bem abrangente, tem muita coisa. O nosso intuito é só dar uma arranhada bem superficial, visando o propósito da conferência, que é deixar você mais apaixonado por Jesus e engajado na missão dele. Amém? Então é isso. Gabi, quantas blusas tem do Let Me Love? 5 blusas. Quem não correr vai ficar sem, hein? Não deixe para depois, que você pode fazer hoje. Amém, 5 blusas. Essa blusa ficou muito legal. Representa o coração do Maranata. E é isso. Vamos lá. Qual a finalidade da gente entender a natureza da igreja? Qual a finalidade da gente buscar compreender as características dos princípios, né? Jesus, ele diz que é por meio da igreja que as portas do inferno são derrubadas e o nome dele é exaltado e conhecido, né? Alguns dizem que o hino da igreja primitiva era o Salmo 110, né? Que os inimigos do Senhor sejam colocados sobre os cabelos dos pés dele até que o Senhor entregue o reino ao Pai. Então, era o hino de vitória, né? Era um hino de vitória. E é legal, a gente recentemente, não sei se foi o Morada, quem foi, aquela igreja, como que é?
Ninguém pode parar a igreja do Ninguém Senhor. pode parar a igreja do Senhor, é isso Não é aí. morada, não, é um outro aí. É outro, né? É que eu acho que Qual eles que é o nome? regravaram. Eles não? regravaram, mas é outro Eu não lembro. mesmo. Não É Marcos Salles. Marcos Salles. Marcos Salles. E é isso, ninguém pode parar a igreja do Senhor, né? A gente acredita numa igreja, pelo menos a igreja que está em Atos e a igreja que está em Apocalipse é uma igreja imparável, amém? E a gente está se mobilizando e crendo que nós seremos essa igreja dos últimos dias, beleza? Então, o meio de Deus estabelecer o propósito dele na terra, o método de Deus é a igreja, sabe? A gente vê muitas igrejas com I minúsculo, buscando métodos, visões e meios de serem bem-sucedidos, mas o sucesso da igreja verdadeira está em seguir Jesus, está em ser uma igreja limpa, santa, uma igreja segundo as Escrituras, tá? Então, o método de Deus estabelecer e o objetivo de Deus estabelecer o reino dele nessa terra é viabilizado pela igreja. Por isso é muito importante, porque nós estamos inseridos nessa realidade, né? Na verdade, a missão de Deus que funda a igreja, não o contrário. A igreja não funda a missão funda a igreja. Então a igreja ela já nasce missional, né? Ela já nasce com um propósito claro, específico, e perder isso de vista é muito perigoso. Por isso a gente está aqui para conversar e tratar alguns pontos sobre o que é de fato igreja, como nos mobilizarmos, como buscarmos essa pureza, como entendermos. Eu acho que vai ser um dia para desmistificar algumas coisas, conectar outras, tá? Porque Deus tem um plano muito maior, que muitas das vezes a gente consegue perceber. Então ele vem desde o início da história conduzindo isso. Então eu acho que é isso, né? E assim, os estudos da eclesiologia, elas trazem 7 características que são fundamentais para a gente entender não só que a igreja é verdadeira, mas que ela é pura. Porque o estudo da eclesiologia, ele também aponta que existe a igreja verdadeira, existe a igreja falsa e existem igrejas puras e menos puras. E o que seria isso tudo, né? Igreja verdadeira é uma igreja pautada em Jesus Cristo. É uma igreja que se move, né? Que tudo está relacionado ao evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia. Uma igreja falsa é uma igreja que adota outra doutrina, que adota um outro conceito, que não segue somente a Jesus Cristo. Isso seria uma igreja falsa. Agora, o que seria uma igreja pura e uma igreja não pura? Uma igreja pura é uma igreja que se aproxima cada vez mais, que ela é verdadeira. Para ser pura ou menos pura, já tem que ser verdadeira. Senão nem entra nesse conceito de pureza ou não. Se ela for falsa, ela não tem nem como ser pura. Entendeu? Então, assim, primeiro igreja verdadeira, igreja falsa, beleza, a igreja verdadeira. Agora eu vou analisar, ela é pura ou ela é menos pura? Quanto mais ela se aproxima das 7 características elencadas, né, pela eclesiologia de pureza, de que é o propósito da igreja de cumprir, mais pura ela é. Mas uma igreja menos pura, ela não é uma igreja falsa. Ela não está... Tipo assim, ela precisa ser capacitada, ela precisa crescer, ela precisa ser desenvolvida em alguns aspectos, mas você não deve deixar uma igreja menos pura. Você deve buscar de todas as formas desempenhar o seu papel ali dentro para você trazer ela mais próximo dessa pureza cada vez mais. E o que são essas 7 características? Eu vou falar 3, a Mari falou as outras 4, hein, Mari? Legal, Sol, a gente pensar que entender a pureza da igreja é entender o nosso aspecto local, né? Porque a gente é uma igreja que quer santificar, exatamente. É uma igreja que quer realmente manifestar o que é de fato a igreja que diz vem junto com o Espírito, né? Uma igreja desembaraçada com as coisas dessa terra, desembaraçada do pecado, e como comunidade, como indivíduos também, né? A gente está buscando isso. Então essa parte toca a gente principalmente, né? Exatamente. A gente quer ser santo e puro. E aí eu vou falar 3 características da igreja. A igreja é doxológica, então ela é direcionada para a glória de Deus. Ela não é direcionada para outra glória, para a glória de outra pessoa, de outro alguém, de outra coisa. É para a glória de Deus. A igreja é logocêntrica, então ela tem foco na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a palavra, as escrituras, mas também é Jesus Cristo, a palavra encarnada.
E a igreja é pneumodinâmica. A gente até vai puxar mais depois aí para a pneumodinâmica também, que ela é criada, reunida, dotada, capacitada pelo Espírito Santo. Tudo começa com o derramar do Espírito Santo, né? A gente vai depois falar melhor também ali em Atos 2, quando tem Pentecostes, né? E tem o derramar do Espírito Santo, que é o começo do cumprimento de Joel 2. Então, ali a gente vê que existe um derramar do Espírito Santo e se começa a igreja, começa o caminhar ali da igreja capacitada pelo Espírito Santo, porque a igreja ela não pode se mover sem o Espírito a conduzindo. Ela necessita da capacitação do Espírito Santo. Ela precisa que o Espírito Santo esteja ali conduzindo ela. Sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir cumprir, de fato, o propósito da igreja. E os outros 4, hein, Mari? É legal que essas características, elas apontam, as características que a Sol mencionou, são características que apontam para a origem e a orientação da igreja, tá? Sim. Quando a gente fala dessas características, nós estamos falando da ontologia. Ontologia é o estudo do ser igreja, o estudo da natureza da igreja. Então, entender essa doxologia, essa inspiração pela palavra logocêntrica e pneumodinâmica é entender que a igreja ela nasce com essas características, né, como a Sol mencionou em Joel 2, em Atos 2, e ela precisa de ser permeada por essas características, né? Todos esses pontos são pontos prescritivos, não são descrições meramente, são prescritivos para a noiva que Jesus tem para si, escolhe para si, né? E eu acho muito interessante porque está tudo muito interligado, tanto essas da origem da igreja, quanto agora da reunião e também do envio, né, do para fora. E eu acho que no decorrer da conversa a gente vai poder entender um pouco melhor sobre toda essa relação, mas agora falando sobre a reunião, né, nós como igreja, nós somos um povo pactual, a Ana vai entrar melhor nesse assunto, mas a gente é uma igreja que possui uma aliança com Deus e uma aliança com o próximo. A gente é igreja como reunião, né, como reunião de um povo, o povo de Deus. E também a gente entra na segunda, né, ou na quinta característica, que é como um povo confessional. Para a gente, como ser igreja, né, a gente confessa o senhorio de Cristo, a gente confessa a nossa fé nele. E também, é claro que, né, ali, num primeiro momento, aquela confissão pessoal, né, que a gente, lá em Romanos, vai falar, quando a gente vai falar mesmo com a nossa boca, né, sobre o crer em Jesus Cristo, na ressurreição dele, que a gente precisa de fazer esse ato, mas também no batismo, né, que é essa confissão no nosso, demonstrando o nosso arrependimento e também já como um compromisso com ele. E também uma confissão da nossa fé em outros sentidos, agora mais como igreja, como unidade. Uma questão... o credo, né? O credo perpétuo. O que a gente faz aqui, às vezes, também, igual eu fiquei pensando sobre isso, quando, por exemplo, o pastor chama, né, para aqueles que querem se converter, que querem aceitar Jesus, são questões que a gente precisa sempre estar lembrando, por conta da nossa fé, em momentos, às vezes, que um irmão pode estar um pouco mais frio, pode estar um pouco mais abalado, o como que é interessante e importante a gente relembrar de questões tão fundamentais para a nossa fé cristã. E é importante a gente estar sempre confessando, igual ele falou sobre o credo também. E a outra característica é ser missional, que fala sobre o nosso envio, né? Nós somos uma igreja com um propósito, e aí a gente entra na questão da aliança. Quando a gente se aliança com qualquer pessoa, a gente tem compromisso, né? As duas partes precisam de assinar algo e de se comprometer com algo. E a gente tem um compromisso com Deus. E qual é esse compromisso como igreja? Então a gente entende que a gente tem esse compromisso em pregar o evangelho e ser sacerdote, em ser ponto de encontro de Deus para outras pessoas. Então a gente entra nessa parte de ser missional, todos nós como igreja,
E o último é o espaço temporal e escatológico. O espaço temporal é acreditar, é entender que nós estamos num espaço aqui e agora, né? Existe este lugar, igreja, e no tempo também aqui. Apesar, né, da gente entender que ser igreja é ser incorporado através do Espírito Santo no corpo de Cristo. A gente entende que é uma reunião que não é somente aqui a Local 7, que são todas as igrejas de todo o mundo, mas existe essa importância do entender a igreja como local. E escatológica, entendendo que a gente faz parte de um reino de Deus aqui, mas ainda existe mais para frente, né? A plenitude do reino de Deus, que a gente está esperando essa vinda de Jesus, essa volta, a gente anseia por isso, e eu acho que é o que deve queimar no nosso coração. É legal essa parte final de ser escatológica, porque toda igreja que a gente tem história, que a gente tem lembrança e recordação, eu digo ao decorrer da história, eles acreditavam e confiavam que eles eram a geração do retorno de Jesus, né? A gente entende dentro da janela escatológica que existem promessas a serem cumpridas, mas a gente vê que o próprio Paulo ele tem palavras que deixam a gente imaginar que ele estava esperando o retorno de Jesus, né? Os discípulos. Então, era tão vibrante e deve ser tão vibrante essa parte escatológica, e por isso eu acho que Maranata é importante, porque a gente tem que ter esse anseio. Se a igreja não tiver esse anseio pela volta de Jesus, pelo que virá, né, por todas as promessas, o cumprimento do plano perfeito de Deus, não faz sentido nenhum. Então, mesmo que não tenha sido nas gerações passadas, elas estavam certas em ter esse anseio, em viver esperando isso e acreditando que era naquele tempo. Se você não sente isso, volta pra fila e né, eu quero no final não vou morar. Amém. Eu quero ser a geração que vê pelo menos do meu filho, eu quero estar junto ali, ó. Pelo menos é o meu anseio, o meu desejo, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu acho muito interessante, esses dias a gente estava na escola de missões, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? O plano de Deus se você olha, parece uma coisa meio... desde o princípio, a gente tem a criação ali, né? Deus ele criando todas as coisas, e a história ela é um eterno anseio para a volta ao princípio, assim, né? Sim. Nós estamos vivendo e andando em direção a esse dia que nós ansiamos para retornar ao Éden, né? Nós vamos retornar a esse paraíso, né? Apocalipse é a cidade jardim que nos aguarda. Exatamente. Né? E faz muito sentido essa estratégia, né? Que Deus usa aí para falar, né? É um eterno jardim. Ele está falando, né? É um paraíso, né? E desde o começo, assim, a gente consegue identificar na palavra de Deus esse propósito. Né, assim, o propósito de Deus de ver ali, nós entendemos igreja, sabemos ali da importância de Atos 2, mas nós vemos o projeto, o propósito de encontrar esse povo e esse reino que não é territorial, geográfico, mas esse povo que vive conforme o rei diz que precisa ser vivido desde o começo, né? E eu acho isso fantástico, porque quando a gente entende de onde a gente vem, é mais fácil a gente saber para onde a gente vai. E esse é o nosso anseio, né? A gente ter essa clareza de como viver aqui esse reino, como igreja vivermos esse reino, né? E é interessante, né? Como igreja, a gente vai ver um reino. São coisas diferentes, né? E às vezes as palavras vão surgindo ao longo do nosso texto e estudo da Bíblia, a gente vai ficando meio, peraí, não tinha isso, agora tem isso, mas é assim, né? Esse enredo, ele nos diz como viver, manifestar esse reino em uma comunidade que tem uma organização com características, né? E com esse funcionamento, esse respiro pelo Espírito para viver essa manifestação desse reino aqui, né? Eu acho isso essencial da gente saber, né? Porque auxilia a gente nessa caminhada, né? Não é uma caminhada pacata, sabe? Não é uma vida, por mais simples que a nossa vida seja, ela é uma
uma vida inspiradora, assim, sabe? Precisa ser essa vida inspiradora, porque inspira aí e tem esse desejo, né, de ver esse reino manifesto aqui e esse reino vindouro, né? Isso é muito interessante, porque até me lembrou, né, o que o pastor, muitas vezes, ele fala pra gente do Rio de Cultura. Porque quando a gente aprende esses princípios, por que a gente precisa saber, né, essas 7 características? Qual o propósito disso? Qual é o intuito disso? Mas é importante a gente saber a origem, para que a gente existe, qual é o propósito mesmo da igreja, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente não está aqui por acaso, a gente está aqui aleatoriamente. A gente está aqui com um propósito, com uma missão, com um intuito, né? E quando a gente entende quais são as características que nos norteiam, quais são os princípios que nos regem, a gente consegue fluir muito mais. E aí entra na questão do rio de cultura, que o pastor sempre fala com a gente, né? Um rio com as margens... Gente, agora a biologia é meio complicada. Com as margens largas, ele é mais lento. Ele vai mais devagar. Tipo assim, ele não tá muito assim direcionado, vamos dizer assim. Isso, dependendo da distância da margem, pode até virar um pântano e ficar parado, né? Perde o seu propósito. Agora, um rio com as margens estreitas, bem definidas, ele corre, ele vai rápido. Tipo o rio que corre do trono de Deus. Exatamente. Então, essa é a importância, né, da gente conhecer isso. A gente tem que saber para onde que a gente está indo. A gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui. A gente não pode estar aqui por acaso. A gente não faz as coisas aqui, por exemplo, a gente tem uma escola de missões na nossa igreja. A gente não tem uma escola de missões aleatoriamente. Porque eu acho legal fazer isso. Existe um propósito para a igreja ser missional. Existe um propósito para alcançar não só as nações, mas a nossa cidade também, né? Existe um propósito para alcançar todos os perdidos. E a gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui só para a gente se reunir legalzinho aqui, ó, domingo, louvor legal, top, e ficar aqui rico, sendo amigo. Não é só isso. Tem muito mais, tem muito mais. E a gente precisa ter isso mesmo, gravado em nossos corações, ter essas marcas, a gente precisa se lembrar dessas coisas para a gente não perder o nosso foco. Pegando essas características, é muito importante pensar também, porque quando a Sol fala sobre igrejas que são puras, mas que estão se purificando, esse é um chamado em Apocalipse, aqueles que são puros se purifiquem mais ainda, né? Um chamado corporativo também. É legal que quando tem um desequilíbrio, né, dentro dessas características, acaba que você perde essa cultura. Uhum. Então, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre cada uma dessas áreas que vai gerar esse rio de cultura, essa vida que vai fluir e vai transformar, né, as nações, vai tocar as nações, vai levar o evangelho do Senhor. Então, a gente tem um rei, e a gente quer pertencer ao reino desse rei. Então, a gente tem que conhecer quem ele é, a gente tem que conhecer o que ele quer para esse reino. E eu acho interessante, Sol, quando você fala sobre isso também, no sentido da gente entender quem nós somos. A gente só consegue, porque muitas das vezes eu acredito que no mundo hoje, né, a gente está um povo bem atarefado. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente só faz depois que a gente entende o que a gente é, quem a gente é. E isso é sobre ser igreja. Eu sou igreja. E aí? E as consequências do ser igreja? Eu acho que, né, Deus, ele vem e ele muda o nosso coração. Ele está mudando ele está falando quem nós somos, e não mais aquela questão tão rígida do que nós, assim, primeiramente acreditamos, sabe? Ele está colocando as verdades dele em nós, para que então a gente transborde essa verdade na vida de outras pessoas, sabe? Sim. E eu acho que isso que você está falando, né, Mari, da mudança do coração, ela é muito significativa quando a gente pensa no compromisso e na aliança que nós temos com Deus, né? A mudança do coração, gente, não é um coração que vai ficando bonitinho, né? Mas o significado de ter um coração mudado é de ter uma natureza mudada, é de ter uma natureza que se parece com essa natureza para a qual fomos formados, né? A nossa origem, ela é uma,
né? E aí nós precisamos, o objetivo, né, tenho ali, preciso voltar a esse lugar de relacionamento íntimo com Deus, né? É o andar no jardim, né? Então a nossa natureza ela vai precisar ser mudada, né? E nessa aliança, quando o nosso coração é mudado, é porque a nossa natureza ela vai mudando, né? A santidade ela muda o nosso interior, né, a palavra de Deus, né, o viver como Ele diz que eu preciso viver, muda aquilo que eu tenho, que me forma. O coração ele não só é um órgão super importante, mas ele é um órgão necessário, né? Então ele é formador, ele é necessário. E essa mudança, ela é formadora. Isso que Deus faz conosco quando nós temos uma aliança com Ele é uma forma. Nós somos formados, moldados, né, para pertencermos a esse reino ao qual a gente decide pertencer, né? Isso me lembrou o Sermão do Monte, porque quando Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, mas para fazê-la ser cumprida, né? Jesus ele começa ali a trazer que não é somente o homicídio, né? O pecado do homicídio não é somente você assassinar alguém, mas se você se irar com o irmão, você já cometeu homicídio. Se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Excedendo os fariseus. É para além do colóquio, não vou entrar nesse detalhe. Já brigou aqui. É para além só do que você faz, né? Mas também do que está no seu coração. Ter realmente mãos limpas e coração puro, porque sem isso a gente não chega ao Senhor. Então a gente sempre volta a isso, porque isso é importante, né? A gente de fato entender que vai além só do que a gente pratica, mas também do que a gente tem no nosso coração. E Jesus, ele quer transformar o nosso coração. Agora, essa proposta, Jesus, a gente passa, eu já falei isso algumas vezes, muito desapercebido por esse sermão, né? Porque ele é tido como o maior sermão do maior pregador. E tem muita coisa para falar conosco. E eu lembro de ter pregado Mateus 7,7, que fala sobre nós orarmos. Tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos conceder. A gente tem que bater, buscar e pedir. E, cara, quando você chega em Mateus 7, a única coisa que você quer pedir é misericórdia, né? Se você entender o sermão, você fala, cara, eu não sou capaz de cumprir as exigências do reino. Porque você pega o Sermão do Monte, é o sermão onde você tem os termos de convivência, de aplicação do reino de Deus. Então, cidadãos do reino, os integrantes da igreja, eles vivem debaixo dessa demanda, debaixo dessa verdade. Chega em Mateus 7, Jesus falando que vocês pedirem o Pai vai dar para você. Só tem misericórdia de mim, só não me fulmina, só não joga fogo na minha cabeça. E eu acho que é legal a gente voltar lá, Ana, como Deus viabilizou um coração, uma potencialidade, porque não é algo que vem da gente, a gente não tem força para fazer isso. Não, como que vem acontecendo isso para a gente chegar a ter aquele que nos dá poder, o Espírito, né? O Espírito da santificação. Dá aquela cronologia, a gente gosta do plano de promessa de Deus, de ver amamos esse o plano de redenção. Fala pra gente lá no começo, vamos lá, vamos caminhar nesse sentido, acho que é legal. Eu me lembro de quando a gente estava tendo as aulas do Pentateuco, e eu não vou me lembrar quem foi a pessoa, mas depois, assim, tem um sinal ali pra você, ó. Cuidado aí com o microfone. Tem que conseguir aquele microfone dos Backstreet Boys. Mas aí quando a gente estava tendo as aulas do Pentateuco, eu me lembro de uma pessoa que eu não sei quem, a pessoa não me lembra, mas ela me perguntou assim, Ana, por que Deus escolheu um povo? Por que Deus precisou escolher um povo? Por que Ele seleciona um povo? Né? E a gente estava conversando, eu estava falando ali com eles, né? Quando lá em Noé, né? Deus tem uma aliança ali com Noé, Deus se indigna com aquelas pessoas, estavam vivendo exatamente o contrário do que Deus tinha dito para eles viverem. Então eles estavam perdidos ali, e aí, né, nós sabemos ali qual foi a estratégia de Deus ali para lidar com aquela situação, né? Houve tempo para que aquelas pessoas elas se veja, né? Desde Noé houve tempo para conversão de caminhos, né? Houve tempo, houve proposta, houve o anúncio, né? Para que outras pessoas elas aderissem àquele modo de viver que Noé tinha. Mas não rolou muito, né? Só a família de Noé mesmo que continuou ali. E aí, depois disso, né? Eu brinco, né? Aí você pensa, depois de... Eram tudo um povo só. Não tinha nenhuma
uma divisão territorial como temos hoje. E aí você pensa, depois que todo mundo morreu, chuva de cima, chuva de baixo, negócio caótico, agora esse povo vai viver direito. Vai nada, né? Babel está ali para mostrar para a gente o descumprimento daquele primeiro mandamento. Lá com Adão e Eva, Deus diz para eles assim: vão, povoem a terra e se multipliquem. E aí o que em Babel eles decidem fazer? Vamos ficar aqui, construam, vamos construir aqui, vamos ficar todos aqui juntos, erguer algo até que a gente chegue aos céus. E ali eles começam, então, essa desobediência. É legal que a dispersão, no bom sentido, está no plano de Deus desde o começo. Exato. Ir por todo mundo, né? Multiplicar, expandir. Então, vai embora. Deixa. Olha, você não recebeu a oração da Juliana, deixa ela orar por você de novo. Mas então, assim, né? E aí o que acontece? Né? Aquele povo, então, ele descumpre. E aí o que Deus diz? Então eu vou confundir as línguas, né? Vamos aqui trazer, então, a formação das nações. Então, ali nós temos a formação de nações, 70 nações, né? 70 nações, totalmente profético, mas eu vou deixar isso para o Marcos. Será que ele vai dar conta disso? 70 nações que Jesus, depois, ele retoma isso, o Dr. Michael, ele fala sobre isso, né? O envio dos 12 envia 70. Tem os 12 e depois os 70, né? Representando essa totalidade de nações. Não, e eu acho legal também que a gente já vê, ele fala com Adão, depois fala com Noé, né, sobre essa questão da multiplicação. Era o compromisso que eles tinham com a aliança ali com Deus naquele momento. E eles não cumprem. Era a única coisa que, assim, eles tinham que fazer, eles não cumprem. Eu acho que isso é muito interessante a gente trazer para a nossa realidade hoje. A gente tem essa aliança e a gente também tem algo, né, com Deus, assim, não somente como um mandamento, não estou colocando isso, mas assim, como um comissionamento mesmo. E aí, o que a gente tem feito com isso, sabe? Nessa aliança que nos foi proposta, né? E aí, então, lá em Babel, esse povo, eles não cumprem com aquilo que Deus disse. E aí, ali, Deus cria povos, nações, e as línguas são criadas. E aí, a partir de então, nós temos Deus, ele escolhendo Abraão. Deus escolhe Abraão. Na verdade, Deus chama o pai de Abraão. Mas o pai de Abraão teve uns probleminhas, né? E ele não obedeceu ao Senhor, né? E aí Deus, ele chamou o filho, né? O filho de Tera, né? Que é Abraão. E aí ele é comissionado. E Abraão foi obediente, né? E a promessa de Deus a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, todas as nações da terra seriam benditas a partir de Abraão. E aí, então, nasce uma nação. Deus tira para si uma nação. E a partir desse povo que ele chama de dele, essa nação, Abraão foi o primeiro hebreu, né? Então, foi o primeiro que passou. Hebreu é aquele que passa. Então, ele passa a ser parte, ele atravessa e passa a ser parte desse povo que Deus diz, né, que é Israel, e Israel é essa nação. E a partir dessa nação, todas as famílias serão abençoadas. E aí a gente começa Mateus. Volta no 70 de novo. Volta no 70. Os filhos de Israel indo para o Egito, né? Exatamente, os filhos de Israel indo para o Egito. E aí, né, lá em Mateus, a gente começa Mateus, e aí Jesus, filho de Abraão, filho de José, filho de Davi, filho de José vem depois, né? Acho que sim. Abraão, filho de Abraão, filho de Davi. Isso eu tenho certeza. José talvez esteja na genealogia. A gente confere aqui. Mas enfim, filho de Abraão, precisava vir de Abraão. Porque em Abraão a nação ela é formada. A gente tem lá um resquício, né, de 100. Filho de Davi e de Abraão. Filho de Davi e de Abraão. José mais pra frente. José mais pra frente. Mas é isso. Filho de Davi, filho de Abraão, né? Filho de Abraão, filho de Davi, porque precisava vir de Abraão. Então Jesus, ele é bênção, ele é o cumprimento da aliança, né? Veio de Abraão
aquilo que seria bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra. E esse é o Messias. E a menção do filho de Davi também é muito oportuna por serem as duas alianças mais emblemáticas, né, do Antigo Testamento, no sentido de prefigurar o Messias. Sim. Né? E aí nós temos, né, em Deuteronômio o relato, né, de Deus fazendo aquela aliança com aquele povo que sai do Egito, né? Então o povo sai do Egito e faz uma aliança ali no deserto. Eles têm uma aliança com Deus ali, né? E ali é entregue para eles, né, um documento escrito pelo próprio dedo de Deus de como é que aquele povo deveria viver. E é interessante que o propósito de Deus sempre foi para todas as nações, porque a Bíblia nos diz que ali já haviam egípcios, né? Então é exatamente essa a proposta, né? A construção de um reino que não... Ele é geográfico há pouquíssimo tempo, mas ele é um reino onde pessoas vivem como o rei diz, e até que tivesse essa nação geográfica, a pessoa era reconhecida por essa herança de modo de vida, né? Assim, a herança, não só a cultura, claro, né, a parte genética, mas assim, essa herança que caracterizava aquele povo é principalmente o modus operandi deles, né? Nessa primeira aliança, né? Na primeira não, né? Essa aliança ali através ali de Moisés, né? Ali em Deuteronômio. Não querendo dizer que são coisas iguais, né? Mas para ficar claro, eu acredito que até a gente olhar para o povo judeu, né? Como eles preservaram sua cultura de forma milenar, né? Isso é muito profundo. E eu vejo isso como um cumprimento, um sinal de obediência, sim. Sabe? Porque essa era, contem de geração em geração. Cantem e contem aos seus filhos de geração, uma geração conta e canta, sabe? Tem uma explicação sobre esse texto, né? Porque a forma desse ensino ali que era passado, né? Formou esse povo que é o povo, essa nação, né? Que é entendida como o Shem Israel. Ali está a questão de passar, né, para a próxima geração. Levítico 19 fala sobre o povo que é santo, que é Kedoshim, eles devem honrar os pais, porque nessa honra você tem a absorção, né? Você tem a perpetuação da cultura, do legado, das promessas, né? E aí fica possível entender como as famílias são abençoadas, né? Todas as famílias da terra são abençoadas, né? A partir dessa estrutura ali que começou a acontecer. E aí a gente vem, né? Temos essa aliança que é feita ali, né? E aí nós temos no Novo Testamento com Jesus uma aliança renovada, né? E temos ali, né, que aquilo é escrito no nosso coração. Eu gosto de dizer nas aulas do Pentateuco, né, que em um primeiro momento a gente tem nós somos livres ali o povo era livre do pecado, né? Eles sacrificavam os animais e eles eram livres daquele pecado. Mas nessa aliança renovada, né, livre do pecado, mas não da consciência, né? Não, e é isso, né? Porque aí nessa aliança renovada, né, muitos chamam de nova aliança, nós somos libertos. Porque aí eu posso ser liberta do pecado. Porque a minha natureza é mudada. Então, antes só livre, mas hoje livre e liberto do pecado. Através aí dessa aliança que nós temos por meio do Messias, né? Agora, pensando novamente no Sermão do Monte, né? A gente pode tentar conjecturar essas superações. A gente falou um pouco sobre a nova aliança ser mais ampla e também mais profunda, né? Uhum. Hebreus, a gente tem em Hebreus uma epístola àqueles que são da dispersão, né? Aqueles que estão aos messiânicos. Os hebreus são os que hebreu é aquele que pertencia ao povo, né? Aquele que passava, e aí os hebreus são aqueles que passam, né? Então todos os que pertencem ali, né? E aí Paulo, né, a autoria, muitos arrogam para Paulo, ele vai falar sobre novo sacrifício,
sobre um novo sacerdócio, sobre... Isso é muito legal, né? A gente chegou a conversar um pouco sobre isso, como essas coisas... Como você tem esse aumento, né? Um novo coração, e isso tudo está dentro desse perfil de uma igreja cheia do Espírito, né? Uma igreja que é fundada na palavra, porque anteriormente escrito na pedra, agora escrito no coração, né? Então isso é muito forte. Tô me cafeinando aqui, galera. Minha terceira xícara de café cravado mesmo no nosso coração. Não tem, é até interessante lá, eu tô só tentando achar a referência. E é uma parada muito em João difícil. 3. Eu particularmente, dentro tem várias perspectivas, né, de continuismo, descontinuismo moderado, entre as alianças. É claro que alguma coisa mudou, né? Na verdade, alguma coisa não, né? Muita coisa mudaram, né? Nós hoje temos promessas maiores. Hebreus fala isso, né? Nós temos um fiador maior, né? Eu acho que muito dessa parte aqui começa com a conversa, né, de Nicodemos com Jesus, que ele pergunta o que é preciso para entrar nesse reino. E Jesus, ele fala lá em João 3, 5, 6, que é nascer da água e do Espírito, né? Então existe essa convocação para que a gente, de fato, tenha tanto o batismo nas águas quanto o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas entra muito no que a Mari tinha falado, né? Sobre a questão da confessional, né? Da característica confessional da igreja confessional. Isso, confessional da igreja. Essa questão de Nicodemos, que me veio à memória agora, cara. Jesus é Josué, né? Os nomes são semelhantes. E você vê que Moisés, ele não consegue introduzir o povo na terra prometida. Ele conduz eles até a porta, e aí o Senhor chama ele, e Josué é aquele que conduz, né? Joshua, que é esse apontamento para Jesus. E é legal que Jesus, ele, para começar o ministério, ele fica 40 dias em espião. Essa espionagem que o povo falhou em ter um bom coração de crer na entrada da terra prometida, e só Josué e Caleb tiveram esse coração que creu, esse coração crédulo nas promessas. Jesus, ele ali aponta para esse novo povo que tem que nascer da água, né? Eles têm que fazer essa travessia não mais do Jordão para entrar na terra prometida, mas de uma nova vida. Eles precisam de morrer e nascer de novo, e ele faz isso estoura a minha cabeça, porque é muito estoura, porque aí a gente entende que é uma natureza mudada, entendeu? Eu nasci de novo, eu tenho o interior mudado, né? Por isso que às vezes a gente olha para essa proposta dessa aliança renovada e parece impossível, né? Assim, parece inviável, mas mas a graça e a misericórdia de Deus, ela nos ajusta a poder viver isso, sem o Espírito Santo realmente seria impossível. A gente não conseguiria nascer de novo. A gente tem consegue gente que prega que na tribulação o Espírito Santo vai ser tirado, pelo amor de Deus. Impossível. Impossível. Vai ser igreja sem Espírito, gente. E eu acho isso muito interessante, porque se a gente olha para o Antigo Testamento, existia um fluir do Espírito, né? A gente vai vendo isso pelos profetas e tudo, mas agora existe um agir dele em nós, que nos santifica, que nos purifica e nos capacita para viver essa nova vida. Ontem eu estava batendo um papo com um rapaz, cheguei tarde da noite, ele mandou uma mensagem, e aí é um rapaz que eu já evangelizo há alguns anos, a gente treinava boxe junto, e enfim, ele veio me chamar, eu falei, cara, vamos na igreja amanhã, ele nem terminou de falar, aí ele, é mais ou menos isso. Aí ele contou uma experiência que aconteceu com ele e tal, pá. Mas ele falou, cara, eu não consigo conciliar essa vida cristã, porque eu sou muito místico. Eu falei, cara, eu sou mais místico que você, pode crer. Deixa eu te falar. Nem imagino quanto eu sou místico. Cara, Deus mora dentro de mim. Eu falei pra ele, vem amanhã, cara, que eu vou te dar um livro. Primeiro que você vai ver o negócio pegando fogo, eu vou te dar um livro para você começar a sua caminhada mística cristã. Porque, cara, Deus mora dentro de você, não tem uma parada...
Pode perguntar para qualquer religião, pode perguntar para qualquer pessoa. Não tem nada mais Eu escuto Deus. outsider que... Escuta Eu Deus. escuto Deus. Tá, mas vai tentar explicar como Deus, que é. eu vejo Deus e isso não é loucura. Deus fala comigo Deus com fala. o número da casa do meu vizinho, pra vocês terem ideia. Então, sou maluco. Gente, não é normal. Não é normal. A gente não consegue explicar isso, né? Só mesmo com o Espírito Santo a gente consegue entender isso. E não tem como a gente ser igreja sem o Espírito Santo. Isso é uma coisa que, assim, é muito importante que todo mundo saia daqui hoje consciente disso. Não tem como ser igreja sem o Espírito Santo. Então, até entra nesse ponto, né? Puxando para a questão da conferência, né? Sobre o fim dos tempos. Não faz sentido uma igreja que fica aqui para pregar arrependimento sem o Espírito Santo. Não tem como ter arrependimento sem o Espírito Santo. Não tem como se mover Paulo sem o fica Espírito assustado Santo. de o quê? Vocês receberam o Espírito quando creram? Porque, cara, é algo... Se você crê de verdade mesmo, você tem o Espírito Santo. Não, e entrando até nessa parte da grande tribulação, gente, é mais do que claro nas escrituras, né? Eu até separei um texto aqui que Gente, tá em anota Mateus. todas as perguntas e faz tudo pro Marcão à tarde. É. Beleza. Não, Apocalipse vai ser com ele, ó. Ele tá fim dos doido pra tempos. responder pergunta. Olha lá, que animação. Mas lá em Mateus 24, do 9 ao 14, diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados. Isso já é parte da grande tribulação, tá? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso já é parte da grande tribulação. E vai ser pregado. O que é isso? Que vai ser pregado o evangelho a todas as nações? É o grande avivamento que a gente espera, né? Esse grande id que a gente espera. A gente vai conversar um pouco mais ainda sobre esse id, sobre as missões, sobre os avivamentos. Mas é esse id que a gente espera para o fim. E esse id não tem como acontecer sem o Espírito Santo. Não tem como ser realizado sem. Uma das coisas que eu me lembro quando eu era menor, eu falava assim, gente, não faz sentido. Por que Deus quer que esse povo todo sofra? Ele faz tudo isso, ele vai ficar sofrendo. E eu me lembro de uma resposta muito simples. A gente vai, acho que no período da tarde dá pra gente entender até onde vai essa proposta, né, de salvação aí na nossa linha do tempo, de fim dos tempos. Mas uma das respostas que eu tive era de que é possível que nesses tempos difíceis as pessoas se arrependam. Há essa esperança. Não, né? é por isso que a Bíblia Então, fala que vai ter martírio, a igreja vai estar as coisas sendo vão perseguida. ficar difíceis. Sim. Porque muitos se rendem na dificuldade. Sim, é o sofrimento, O ele sofrimento, nos leva para mais ele próximo. nos leva para esse lugar de dependência. Minha biografia é essa, eu vim para Entendeu? Jesus pela dor. Eu, graças a Deus, não, mas eu fico pensando, gente. Mas a maioria vai pela dor. Mas a maioria vai. É. Então, essa dificuldade que é esperada, né, ali, que nós lemos e que é esperada, ela vai ser necessária. E como sem espírito? Porque é o espírito que atua na dor. Na época que eu me converti, Né? É o espírito que atua na dor e ele gera esse envolvimento e essa visão de dependência. É tudo correlacionado, né? O espírito com a fé. A gente não consegue ter fé sem espírito. Exatamente. E a aprovação, ela vem para produzir fé. Então tá tudo ali correlacionado. A gente não consegue uma coisa sem a outra. A gente não consegue sem o espírito. na época que eu me converti, a igreja que eu fazia parte, eles acreditavam, não acreditam mais, mudaram a teologia acerca da escatologia deles, que a igreja ia ser arrebatada, que o espírito não ia ficar mais Que lá. bom que eles mudaram. Mudaram. Glória a Deus. E aí, cara, eu me converti, tipo, poucos meses, eu achava que eu ia ser profeta dos últimos dias, a igreja ia ser arrebatada, sem o espírito, eu ia ficar lá, né, tipo, pregando. Não, era o medo da criança crente. Apocalipse 11, eu queria isso. Aí, primeira maré que veio, eu experimentei um tempo de dificuldade, de sofrimento, falei, pelo amor de Deus, Espírito Santo, não posso ficar sem o Senhor. Não, começa uma chuva diferente. Você vai ficar, ai meu Deus. Não dá pra ser nada sem o Espírito Santo. E aí, graças a Deus, o Senhor trouxe iluminação, discernimento para entender que o Senhor não vai abandonar a gente no momento mais difícil. No momento mais difícil,
o senhor abandonar a igreja, o espírito abandonar a igreja, não faz sentido. Não faz sentido. A igreja que sofre e prega o evangelho e tá atuante, ela clama junto com o espírito, vem, ora, Senhor Jesus, né? Exatamente. E eu acho que essa dependência é muito importante até mesmo para a gente entender que, cara, não é com a força dos nossos braços que a gente vai conseguir levar o evangelho para qualquer lugar. Não. E até mesmo pela nossa transformação, a gente ser aperfeiçoado, não é com a nossa própria força. A gente precisa ter essa dependência do Espírito e entender que ele faz parte total dessa nova aliança que a gente tem com Deus, né? A igreja, isso é basilar. Vocês têm que ficar em Jerusalém até que o Espírito desça. Vocês não podem sair de Jerusalém sem o Espírito, sabe? E a gente muitas das vezes sai da nossa casa, enfim, a gente se aventura, né? E missão sem o Espírito, sem a Bíblia aí vem uma parte turismo, muito importante, o que for. que é sobre a nossa intimidade com Deus. Esse lugar, né, que Jesus fala com a gente lá também, sobre a gente entrar no nosso quarto, a gente aprender a oração ali, a intimidade com o Pai ali, é importante porque senão a gente ouve qualquer coisa menos a Deus. E aí a gente vai para lugares que a gente não vai conseguir. E isso é muito perigoso. E essa é uma promessa de ter o Espírito Santo, de você não ter outros ensinadores, mas ninguém vai se confundir, porque a voz do Espírito é clara e Jesus promete: Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, Ele vos fará lembrar. Né? A gente não precisa terceirizar isso. A gente pode acessar direto dele. E é muito interessante. Quem come pão frio só come porque quer, cara. Porque você pode comer o quentinho saindo do forno, todo dia. E o apóstolo Paulo, ele fala, né? Como que vão crer se não tiver quem pregue? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, se não tiver quem pregue, e sem o Espírito nessa pregação, porque a nossa pregação não pode ser uma pregação só teórica. Tem que ter o Espírito na pregação. Então, como que as pessoas iriam se arrepender nesse evangelho pregado no fim, sem o Espírito junto? Sabe? Não tem como, porque sem a pregação não tem quem crer. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Como vão crer se não tem quem pregue? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa pregação tem que ser pautada, direcionada, regida pelo Espírito Santo. A Juliana mencionou um vídeo ontem, Ovelha no meio dos lobos, né, que fala sobre a igreja perseguida no Oriente Médio, e é muito bom, realmente. Eu falei para vocês o ano todo assistirem Controversy Covenant, né, muito bom, assistam, anote aí, ó. É muito bom, Aliança gente. e Controvérsia, muito poderoso, e refazendo o que ela falou, ovelha no meio dos lobos, no meio dos lobos. E aí, eu meio que perdi o que eu ia falar. Eu estava falando sobre como vão crer se não há quem pregue. Ah, sim. E aí ontem a Juliana falou sobre o fato de pessoas terem sonhos e serem transformados. E, cara, isso é muito poderoso. É o agir soberano de Deus. E é que teve um dado recente, né? Dos palestinos que sonharam. Mas isso não é incomum. Você pega dados de países não alcançados, você tem Jesus se revelando a pessoas através de sonhos. Tem um perfil que eles fazem os relatos dos judeus ao redor do mundo que estão se reconhecendo o Messias em sua primeira vinda. E as histórias são as mais diferentes, assim, né? Tem história de quem sonha. Tem uma história de... era uma família que precisava de comida. E aí vem uma pessoa e entrega a comida. Eles recebem a comida. E aí nunca mais se vê aquela pessoa. Aquela pessoa nunca... E aí eles vão ali conversando sobre quem viram. E aí aquela família vai identificando que quem eles viram era o Messias. O Messias levou a comida que eles precisavam, sabe? E tem esses vídeos aí, né? E isso tá ao redor do mundo. Tem nos Estados Unidos, África, Jerusalém mesmo. E aí, pegando esse gancho, a pregação é fundamental, né? E aí, como conectar essas coisas? Se Jesus está aparecendo para as pessoas, para que eu vou, né? É muito poderoso, porque em Atos 9, com Cornélio, Atos 9 ou 10, eu não me recordo agora, ele tem uma visão, um anjo aparece para ele, fala: suas orações e esmolas estão diante do Senhor. O cara é um justo, né? É considerado justo, era um gentio, mas que confessava a fé judaica. Sim. No Messias. E aí o anjo fala: chama Pedro, você tem que ouvir o evangelho completo. Entende?
Não, sério, hoje de manhã, no nosso café, a gente estava perguntando, lá em casa a gente estava tomando café e eu falei sobre isso com a Juliana. Falei assim, né, a gente estava conversando, né? E ela falou um pouco dessa. Ela falou assim, nossa, e a gente está lá há um tempão, e aí a pessoa sonha e se converte. E aí ela estava contando exatamente o sentido deles estarem ali. É porque aí eles vão para onde? São aquelas pessoas, né? Eles estando ali que conseguem, né? E podem conduzir essas pessoas, treinar essas pessoas, estarem ali com essas pessoas, exatamente como aconteceu com o Cornélio. Agora você sabe, agora você vai lá e busca Pedro, né? E aí você nem sempre essa ida missional é nesse sentido de venha para Jesus, mas você é aquele espaço não geográfico de reino em que aquela pessoa que agora faz parte desse reino, consegue viver em comunidade, em igreja, como parte desse reino. Né? Agora, essa questão de espaço, eu acho que é muito legal para a gente apontar para ter a própria confissão da local 7, né? A gente conversou um pouco sobre a igreja ser espaço temporal escatológica, e você se aprofundou mais nisso. Eu queria ouvir um pouco isso, que eu acho que é muito forte, porque aponta para a nossa visão de igreja, né? O que é isso? A igreja é um espaço, não é? É um espaço, mas não necessariamente aqui ou ali. Como que a gente enxerga isso? Foi até o que a gente falou. A gente entende, né, que hoje, como igreja, nós somos um povo que queremos, para ser igreja, essa reunião de um povo que crê, né, que se arrepende, que crê e que vive, né, pelo Espírito. Então, a gente acredita nessa questão não geográfica também como um corpo de Cristo, né? Nós somos corpo de Cristo. Acredita também? Não, porque existe essa questão geográfica, sim. Existe o local. A gente é implantado em locais certos para também agir do Espírito nesse local. Porque hoje a gente é esse ponto de contato para as pessoas conhecerem e também para as pessoas conhecerem a Deus e entrarem no reino de Deus. E a gente entra nessa questão escatológica. Hoje a gente vive, né, o já. A gente está aqui, a gente já faz parte desse reino. Só que esse reino ele foi concedido, né? A gente tem a premissa, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. A gente tem a chave, né? A gente já foi selado. Mas existe um reino que ainda virá. A plenitude do reino. Aí a gente entra até nessa igreja local 7, né? A 7 vai para a plenitude. A plenitude do Espírito. Lá em Isaías, não lembro qual, fala sobre o 7, né? E é legal que, assim, é coincidência, né? O fato da nossa pesquisa e estudo apontar para 7 características da natureza da igreja. Da natureza e o propósito da igreja. E aí, eu acho muito interessante porque a gente precisa muito de entender que existe um reino que a gente vai viver em plenitude, que vai acontecer quando Jesus voltar. A gente está ansiando por essa volta, mas e aí? E o que a gente, como igreja local, como o espaço aqui, temporal, porque a gente já está vivendo aqui, a gente é quem vai manifestar e expandir esse reino pelo mundo. Por aqui, pela nossa região também, porque a gente pensa no mundo, a gente muitas vezes vai para essa questão das nações, mas a gente é missional. Missional é ser, é aqui, é agora. E a ordenação de Jesus foi Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Né? E às vezes a gente não entende muito isso, né? Mas aí tá falando, é como se fosse assim, cara, é aí na sua localidade, é aí na sua região, é aí no seu país e até... É um movimento concêntrico, né, cara? Até que todo alcance. Sim. E aí tem uma história, né, de voltar um movimento que volta lá pro pontinho lá de Jerusalém. Porque se vai voltar. Tem que voltar, né? Então, fiquei agora cheio do Espírito. Mas tem muita coisa. Eu tava, você estava falando, né, da plenitude. Eu estava dando uma olhada aqui em alguns versos, né? Porque essa é quando nós reconhecemos o propósito, o final de Deus, né? É quando nós temos essa plenitude, né? A plenitude alcançada. Romanos 11, né? Ele vem falando muito disso, né? Ele fala disso da oliveira, da plenitude dos gentios, né? E eu acho isso super interessante. A gente fez também na aula
Tô fazendo bastante divulgação do curso de missões aqui, né? Também na Lockout, falando sobre a oliveira, né? Eu disse para vocês, né? Então, Deus ele chama um povo para si, e aí lá, né? Nós temos tanto no Antigo Testamento, mas também temos bem evidente no Novo Testamento, né? Essa associação, né? Com a oliveira, né? Essa associação não é essa. Qual é a figura de linguagem? Uma metáfora, né? Existe ali uma forma, né? Jesus ele vai sendo explicado sobre o reino, né? E a gente entende o conceito da oliveira, né? Porque assim, né? No plano de redenção existe Israel, existe um reino, existe gentios, e existe a igreja, e existe, né? Então, e essa reunião ali, né? Nesse povo de Deus, né? Reino de Deus. Tudo contido no reino. E tudo contido no tudo reino. Contido no reino. Mas são nomes, assim, diferentes. São coisas né? diferentes, né? São nomes e coisas diferentes. E é interessante porque, assim, nós temos uma função específica, né? Existe algo específico para Israel e existe algo específico para aqueles que são enxertados na oliveira. Que a partir de então que não para Israel são através das promessas, mas por exemplo, eu acho que é algo fácil de entender. Existem promessas para o Brasil, não estão no cânon. Exatamente. Mas o Brasil vai experimentar algo particular, como Israel, como já prometido, vai experimentar algo particular como nação. Existe algo específico, né? Existe algo específico para Israel, existe algo específico para aqueles que são enxertados nessa oliveira, né? Então a gente tem ali o que nutre, né? Essa oliveira, né? São esses fundamentos, são os fundamentos da fé, são o entendimento e compreensão dos patriarcas, né? São essas raízes que estão ali muito conectadas com essa seiva que nos nutre, que nutre toda essa oliveira. E nós fazemos parte porque somos enxertados na oliveira, né? Então não somos Israel de Deus, assim, nesse sentido de substituição, mas éramos um povo que tínhamos características ali da nossa cultura, tradição e contexto. Fomos enxertados em uma oliveira que reúne o que nós entendemos como povo de Deus, né? Então na oliveira se encontra, né, os ramos ali, né, que são o povo de Israel, e se encontra essas outras pessoas que não mais são chamadas de gentios, né, porque agora fazem parte e tem uma natureza transformada, por isso não mais chamados de gentios. A identidade foi mudada porque nasceram de novo e eles se reúnem nessa metáfora aqui usada, que é essa oliveira. Então essa oliveira ela reúne o povo de Deus. Eu estava lendo aqui, eu não tinha reparado nisso, isso vai ficar para próxima, porque próximo episódio. Em Romanos 11, no final, né, no final fala assim: pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em uma boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Eu não tinha me prestado atenção no brava e boa. Depois eu quero fazer, inclusive, algumas comparações com o que você disse sobre as características iniciais de santa, mas isso fica para a próxima. Uhum. Mas, enfim, o que eu fiquei, acho que é importante a gente entender, e que eu fico pensando aqui, né, é que quando somos enxertados, nós fazemos parte, e aquilo que passa a nos nutrir é esse alimento sólido, que desde o princípio nutre todas essas alianças de Deus com pessoas e povos, né? E que permite que eu gere frutos. Porque o objetivo é gerar frutos. O objetivo teve um povo, né? Sempre teve um povo, né? Sempre houve o propósito, desde o princípio, de um reino. Sempre existiu um rei. Sempre existiu um reino. Abel morreu, né? Deus
trouxe Sete, né? Exatamente. E aí você tem Enos, que invoca o nome do Senhor. Isso. Você tem Enoque, que Enoque, é né? tomado por Deus. Então assim, sempre existiu, né? Sempre existiu isso. E essa figura da oliveira, né? Para mim, ela é muito significativa para a gente entender essas potencialidades, né? Que nós temos ali, né? É interessante quando você fala sobre gerar frutos, porque tudo que a gente vive, né, com Deus, a nossa caminhada, a gente não vive, não experimenta pra gente reter só pra gente. Exatamente. É sempre pra passar é sempre além. para as famílias da terra. É sempre pra ir para além. as nações. E aí Pra que outra você vida. entra nesse ponto do... Ser tu uma bênção. Exatamente. E você entra no ponto de qual a comissão, né, da igreja. É ir, pregar, batizar, ir às nações. Então, assim, existe um propósito pra gente. A gente, beleza, conheci Jesus, nasci de novo, agora eu vou levar isso para as outras pessoas. Eu vou levar isso além. Para minha família, para as minhas gerações, mas também para as nações, né? Para todos os perdidos. É necessário, né, essa mudança e esse crescimento, né? Eu vislumbro uma oliveira com vários enxertos, com frutos ali muito belos e muito fortes, né? Em algum momento da vida eu ainda quero estudar jardinagem, porque Deus fala tanto com exemplo de jardim, de planta, de enxerto, de cuidado, né? E eu acho que tem algumas coisas que a gente vai passar a entender depois Se for pensar, ele de se plantou um aprofundar. jardim, né? Ele plantou um jardim. Então, o jardim já subentende algo cuidado, né? Então, Exatamente. seria Deus o primeiro jardineiro. Teve disso, né? Você sabia? Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Apocalipse Lu. Pregador Lu. Pregador Lu, é isso aí. Pregador Lu. A Cabana vai falar isso também, mas não escuta muito Cabana, não. Mas, enfim, assim, né? Então existe uma lógica desde os primórdios, né? Desde o princípio, para um reino. E aí, com essa metáfora da oliveira, a gente consegue entender. E que a gente tem função, né? Eu não acho que mesmo sendo assim, eu não acho, eu tenho certeza que não é assim. Não é porque somos diferentes por sermos uma outra nação que não existe um propósito específico e direcionado para nós, né? E cada nação da Terra, né? Assim, cada nação existe uma finalidade para aquele povo, existe um povo com características específicas. Eu fico vislumbrando não os acreditar finais. nisso é desonrar a palavra de Deus. Exatamente. Porque os dons e vocações de Deus são dados de forma irrevogável. Então, não acreditar nisso é desprezar a palavra de Deus, é falar que Deus é mentiroso. E o final é esse, né? Todos os povos, línguas e nações. Eu ficava imaginando que ia ser tipo uma Copa do Mundo, sabe? A abertura da Copa, que vai entrando todas as nações, assim, sabe? Copa e Olimpíada, né? Olimpíada que vai entrando. Eu falava, mãe, vai ser tipo isso aí, ó. Vai ser todas as nações entrando. Cara, eu tive um cada um momento de cantando catarse. do seu jeito, sabe? Eu tive um momento de catarse lá em Angola. A gente tava com uma cabeçada. Eu falei, cara, quando todas as nações se reunirem, vai ser uma parada muito linda. Vai ser muito lindo. Cara, povos de toda língua, tribo e nação. Cara. Eu acho que vai ter uma palhinha em cada língua, assim, um negócio meio. Umas festas diferentes ali. Será que a gente vai falar a língua dos anjos? Então, eu ia perguntar isso. Aqui, Ana, foi até uma parada que a gente estava falando lá dentro. Se for hebraica, a Ana já está se preparando. Sobre a jardinagem, né? Sobre essa questão da gente lançar sementes. A gente tem, você falou, a gente tem algo a fazer. E é sobre isso. A gente precisa de lançar sementes. Por onde a gente for, onde a gente vê. E não pensa que é só em outros lugares, mas aqui também. Qual é o lugar esse que Deus está mandando você ir? Porque quando a gente vai estudar, eu sei que o Igor já falou em uma pregação sobre isso, e isso sempre me marcou muito, há muito tempo atrás, quando eu vi essa questão do ID. O ID não é sobre você estar indo, aonde você vai, como... E é isso, a gente está pregando. Não existe duas vidas diferentes, a gente tem uma única vida. E essa nossa vida a gente vai pregando o evangelho, a gente é a mensagem viva. E então a gente tem que entender que a gente está espalhando semente por onde a gente for. Quantas sementes que a gente está espalhando com a nossa vida? E assim, nós somos enviados como Jesus foi enviado pelo Pai, para todos os povos e nações.
para todas as tribos, para as diferentes pessoas, e cada um vai atingir um tipo de pessoa. Imagina só eu ter que atingir todo mundo, ou só o Igor. Não dá, cada um tem características E que é legal foram que isso é muito profundo, porque línguas é um sinal para os incrédulos. E o que acontece? Não é só o simples fato da edificação de si mesmo, mas o falar em línguas é Deus arrogando para si todas as nações por meio da Desde igreja. Deuteronômio, porque lá em Deuteronômio já fala, quando eles viram e ouviram, lá em Deuteronômio fala sobre isso, né? E existe uma correlação de textos muito significativa na entrega dos 10 mandamentos, porque as línguas estavam ali, né? No sentido culto da divulgação ali daquela forma de viver, e a gente tem isso lá em Pentecostes. O falar em línguas não é só um sinal do batismo do Espírito Santo, mas um sinal escatológico que a missão de Jesus vai chegar em todas as línguas, em todas as nações. Isso Cara, o livro de Jesus é muito bom, galera. Lê ele, Bíblia. Não, é o melhor e isso livro que tem. é interessante porque a gente, né, está sendo enviado para todos os povos, igual essa questão das línguas, é muito importante a gente entender. Com uma mensagem, a gente precisa entender, tipo, que a gente não está indo só para falar Jesus te ama ou algo. A gente tem uma mensagem que a gente deve pregar para todas as línguas, para todas as nações, que é o evangelho do arrependimento, tá? E entendendo que sozinho a gente não consegue, a gente é capacitado pelo Espírito. Então a gente está indo para todos. Eu acho que a gente precisa entender como um propósito da igreja. Jesus, a gente anseia, a gente está falando dessa questão escatológica, a gente anseia por essa volta, a gente está aqui inquieto para que Jesus volte, para que a gente viva a plenitude do Espírito, a plenitude da santificação, a plenitude do conhecer a Jesus, porque a nossa vida eterna é conhecer Jesus, mas isso só vai acontecer quando o Evangelho, a Sol já falou, for pregado em todas as nações. Agora, o que vocês pensam? A gente está falando do falar em línguas como um enchimento do Espírito, como aquilo que Jesus tinha prometido sendo estabelecido ali, e também como um apontamento para o alcance do Evangelho a todas as nações. E a gente está no contexto de Atos 2, que remonta a Joel 2, e a gente entende que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Né? Como que a gente pode analisar, como que vocês veem isso ao decorrer da história? Esse enchimento do Espírito. Joel fala sobre as primeiras e as últimas chuvas, né? Então, isso é muito interessante, isso que você falou das chuvas, né? A gente já tinha até conversado sobre isso antes, porque a gente começa ali, a gente olha para Joel 2 e a gente vê um avivamento que virá, né? Vamos chamar assim, um avivamento, um derramar do Espírito, que vai ser o derramamento, o avivamento, o mover do Espírito. Fala que jovens terão visões, sonhos, enfim, existe uma promessa para cada geração, existe algo que vai acontecer, que vai fluir ali, que é diferenciado. E se você ler para Joel 2, né, você talvez corra o risco de acreditar que isso já está em plenitude, porque em Atos 2 a gente vê o derramar do Espírito. Porém, em Atos 2 foi só o início de Joel 2. Não houve ainda a plenitude do que é esperado em Joel 2. Essa plenitude virá ainda. A gente tem um avivamento que é esperado para os últimos dias. É um derramar do Espírito diferenciado para os últimos dias. Tem a ver com o texto que eu já li ali em Mateus, que fala sobre o Evangelho será pregado a todas as nações, em um tempo em que a perseguição será sem igual à igreja. Então a gente espera por esse tempo, mas a gente já tem essas chuvas que o Igor falou. Essa questão de perseguição, às vezes as pessoas podem pensar, esse negócio não é comigo não. Cara, é só olhar a história da igreja. É só olhar para fora do nosso umbigo. A Juliana tá aí, eu não mentir. Janela 1040 está aí, e hoje você pode estar sentado confortável na sua cadeira, mas tem cristãos hoje morrendo por confessarem a Cristo, né? Então a perseguição, ela é mais próxima da igreja do que você pode imaginar, tanto geograficamente quanto cronologicamente, historicamente falando. E quando a gente pensa sobre essas chuvas, né, que elas já começaram a acontecer, a gente pode pensar nos grandes avivamentos que já aconteceram na história, porque foram assim, vamos dizer, algumas chuvas,
né, específicas que Deus liberou para a gente já sentir esse gostinho, vamos dizer assim, né? A gente já ter essas experiências. Dentro e eles não aconteciam à toa. Dentro da história recente, né, dos avivamentos, século XX, você tem o movimento de chuva serúdia, né? Que dentro da terceira onda, da visão da terceira onda, que foi muito usado pelo Wimber, é que o movimento pentecostal ele deu início a esse último período, e a terceira onda, tem várias ondas no meio da história, né, se a gente for olhar como cada um especifica, mas essa terceira onda seria as últimas chuvas, né? As chuvas. E pra gente ter uma serúdias. ideia do que virá, né? Chuva temporã. E pra gente ter uma ideia do que virá, é interessante, até elenquei aqui alguns dados, poucos, tá, gente? Não vou falar tanto, não. Mas alguns dados sobre esses avivamentos que aconteceram, que dá pra gente ter uma pequena noção do que virá, que vai ser muito maior, né? Por exemplo, o avivamento de Gales, ele, nos primeiros 6 meses do avivamento, estima-se que mais de 100 mil pessoas foram convertidas. Em 6 meses, 100 mil pessoas é um grande número, gente. Oi, gente, vocês estão percebendo que a gente está em um outro formato, alguma coisa mudou, mas é porque a luz aqui caiu. A gente está gravando de uma outra maneira para conseguir passar tudo que a gente está aqui conversando, né, e finalizar o nosso painel. Então, só para concluir o assunto sobre avivamento, né, é importante a gente frisar que os avivamentos, eles não são a vida normal da igreja, mas eles acontecem, né, como chuvas mesmo, que a gente estava conversando, esse derramar diferenciado em alguns momentos, e eles não vêm só para a gente se emocionar, para a gente estar na igreja, mas eles trazem transformação social. Por exemplo, o avivamento de Gales, ele trouxe transformação social para aquele lugar, porque as pessoas eram viciadas em álcool. A bebida alcoólica era muito forte naquela época e os bares fecharam. Houve uma transformação assim naquele país e assim é absurdo. E os números, né, conforme eu tinha falado, né, 100 mil conversões em 6 meses. É interessante a gente pensar que isso aconteceu numa realidade do século XIX. E é uma realidade que a população era bem menor naquela época, a gente não tinha globalização, a gente não tinha internet, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Então, o que podemos esperar do avivamento nos últimos dias, sabe? Será muito maior do que tudo isso que a gente já pôde ver na história, do que a gente já experimentou. Então, que a gente possa ser essa igreja mesmo, sabe? Que anseia por esse tempo, anseia por esses últimos dias, que se prepara, que busca isso, que tem esse coração convertido, puro, que entende propósito, que entende para que a gente está aqui e que busca isso com tudo que a gente tem. Eu acredito na literalidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que ainda iremos viver, iremos ver aqui, né? João Luiz fala sobre sinais no céu e na terra, né? Coisas espirituais e coisas naturais, né? Porque a gente divide muito, né, o que é espiritual e natural. Na verdade, para Deus é uma coisa só. Não existe, né? Mas é isso, gente. A gente agora vai abrir para perguntas. Tínhamos ainda muito mais coisas para falar, só que devido às circunstâncias, a gente vai finalizar nesse momento o painel. E queremos agora abrir para perguntas, né? Então, o pessoal que está aqui presente pode levantar a mãozinha e a gente vai deixar vocês perguntarem, né? Pelo fato da gente estar sem microfone para levar até vocês, levanta a mão, pergunta, a gente repete a pergunta e responde, tá? Tá. Quem vai conduzir? Acho que ela levantou primeiro. Eu queria saber mais. Você falou chuva de avivamentos, você falou só sobre gás. Tem outros que você citar para que a gente pesquise depois? Tem um chamado Grande Avivamento que aconteceu no século XX, que foi até do Jonathan Edwards, esse pessoal assim, que liderou esse movimento. Tem o Grande Avivamento da Rua Azusa, que foi um avivamento muito conhecido, existem até marca início do movimento pentecostal. A gente não consegue trazer tudo, mas existem vários avivamentos na história. Deixa eu fazer um jabá aqui da Farol Store. Igreja do século XX, História dos Avivamentos. Igreja do século XX, do John Walker, História dos Avivamentos do Michel Lafayette. Tem a venda, preço de internet. Esse livro aqui é um livro ele é inspirado no John Walker. O John Walker é 3 vezes maior. Coragem de comprar esse daqui, mas quem gosta de ler mais, compra aí no século XX.
tá nos meus top livros, tipo, top 5 livros que mudaram minha vida, tá? Ter lido aquele livro mudou minha vida, ao entender que o Espírito Santo, ele tá atuante em toda a história da igreja. O foco dele é a igreja do século XX. Esse daqui tá 40, promoção, R$40. E a igreja do século XX tem ainda? Tem. Gente, se dê de presente de Natal. É isso, invista em conhecimento. R$50. É preço de internet, tá? Vale muito a pena pra você entender. E é só do século XX. E aí depois você vai estudando mais aprofundado as histórias dos avivamentos. Tem disponível na Farol Store. Você vai estudando mais aprofundada a história dos avivamentos. Tem o século do Espírito, tem várias. Gente, tem muito avivamento acontecendo. É porque a gente precisa de pensamento. É que precisaria ter uma morais, é muita coisa. É muita coisa. Mas a gente indica essas leituras, né? Sejam introduzidos, você que tem lê menos, então isso aqui é um livro, sabe aquele livro que você lê e você fala, cara, uau, gostei. É uma sentada que você lê esse livro, você fala, fica doido. O outro é para quem tem mais gosto pela leitura, mas é transformador. É isso aí. Marcão aí, Gabi, arruma uma promoção aí, ó, nos dois ali. Faz uma promoção pra galera. Os dois por 90. Boa, mano! O cara é empresário, cara deixa o cara é leão, gente. Gabi, faz ela também. Yuri agora. Peraí que eu vou pegar outro. Yuri, Arruma uma pessoa que tem compaixão ainda, galera. Só não esquece de repetir a pergunta. Que não repetiu essa. Ah, é verdade. Ela perguntou sobre as histórias. Gente, ela tinha perguntado sobre a história dos avivamentos, alguns outros avivamentos que tinham acontecido, se podia contar, citar alguns outros para estudo, né? Para ela poder se aprofundar depois. Aí por isso que a gente falou dos livros e tudo mais. Agora a próxima pergunta é Yuri. Então, você estava falando sobre as características da natureza da igreja. Aí eu queria saber onde começou a pesquisar para aprofundar mais. A Yuri está perguntando sobre as características da natureza da igreja, ela quer saber onde ela pode se aprofundar mais. Aí a nossa indicação de estudo, né? Ó, no estudo do escopo da eclesiologia, porque a doutrina que estuda a igreja, né, a natureza da igreja, se chama eclesiologia, dentro da teologia sistemática. Né? Então você tem centenas de autores que escrevem sobre eclesiologia. O material que a gente utilizou, o principal material, a principal bibliografia, foi do Greg Allison. Eclesiologia, uma doutrina para peregrinos e forasteiros. Tá? Um livro excelente, 600 páginas quase, mas é um livro maravilhoso. É mais técnico, a gente está falando de uma doutrina da teologia sistemática. Então é um pensamento sistemático, mais desenvolvido, mas vale a pena ir para conhecimento, para estudar. E dentro dessas características, né, elas são remontadas a partir da perspectiva das escrituras, a partir da confessionalidade da igreja, desde a época patrística, com o Concílio de Jerusalém, de Trento, enfim, toda essa confessionalidade, toda essa ortodoxia. Então, a eclesiologia é tirada disso daí. Tem na Farol Store? Não temos na Farol Store. A gente tem na livraria, na biblioteca. A gente tem na biblioteca. Inclusive, quem quiser se membrar, né? Aluno Farol tem acesso à biblioteca, não tem? Tem acesso, não? Mas você pode Quanto que é, Gabi? Pagar pra ser membro. R$15. Gente, melhor que Kindle, tá? Gente. São mais 150 livros para vocês estudarem. A gente tem uma biblioteca imensa. R$15 por mês. Melhor que Kindle. O Kindle tá R$19,90 e você só pode ficar com 20. A gente tem 250. Deixa eu fazer uma pergunta. No começo vocês falaram em relação à igreja verdadeira, não verdadeira, pura, não pura e tal. E hoje a gente vê muitas verdades vindo mais na mídia, né? Cada um contando a verdade, cada um se mostrando que aquela ali é a verdade. E aí as pessoas vão se embrenhando nessas verdades, né? Como que a gente pode estar preparado e mostrar o que realmente é ou não é? Porque, tipo, uma vez que eu falo a minha verdade, vamos colocar assim, a verdade que eu vivo, e a pessoa coloca a verdade que ela está vivendo, cara, que eu li para ela é absoluto, porque foi mostrado para ela dessa forma. De que forma que a gente pode, sem ser agressivo, sem, enfim, mostrar, cara, não é dessa forma, é isso, de uma forma que seja claro e transparente.
Resume a pergunta. Eu tô pensando no que eu vou resumir. Então, basicamente, o Wilson está perguntando como lidar com o que é verdade de fato para a igreja, né? O que é verdade de fato que a gente pode crer? Porque a gente como defender essa verdade diante de tantas verdades absolutas em cada realidade, né? Cada realidade possui uma verdade. Então, uma verdade em tese. Então, como a gente pode defender a verdade do evangelho, né? A verdade verdadeira, vamos dizer assim. Eu queria comentar, talvez vocês possam completar depois, mas tem algo que eu quero. Tem algo que eu quero comentar, porque assim, isso é super importante, porque faz parte dos últimos dias saber como lidar com falsas doutrinas, com falsos profetas. Então é muito relevante também por isso, né? Eu digo que o olhar para as escrituras, ele é sempre o nosso norte. E aquilo que é dito ele é dito no Antigo Testamento e ele é dito no Novo Testamento. Algo que é dito no Novo Testamento precisa ter referências do Antigo Testamento, porque a Bíblia é uma só. Ele não é algo dito no Novo que se contradiz no Antigo. As coisas, elas são todas conectadas. Os judeus reconheceram o Messias porque aquilo que ele dizia já tinha sido ouvido. Eles sabiam quem era, eles puderam reconhecer Jesus porque aquilo estava na palavra. Então, existem inúmeras, nós vemos o Sermão do Monte, a gente vê inúmeras referências ao Antigo Testamento, porque aquilo que ele disse, era possível reconhecê-lo, porque eles já conheciam, né? Às vezes a gente lê a Bíblia pensando que o Novo Testamento era de posse daquelas pessoas que viveram aquilo, e não, né? Depois que eles viveram, aquilo tudo foi sendo escrito, né? Inspirados por Deus e conduzidos pelo Espírito, aquilo tudo foi escrito. O que eles tinham naquele momento era, né, os profetas, o Pentateuco e toda aquela literatura. Então, saber esse discernimento, ele é super importante, né? Então, a Bíblia, ela é o nosso melhor norte, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas, né? A segunda parte, assim, que eu acho que é o Greg fala algo que é muito poderoso, que a Bíblia, ela não é a autoridade exclusiva, mas é a suprema. Ela é a mediadora, né? É claro que existem outras autoridades no mundo, por exemplo, eu sou autoridade sobre a vida de Samuel, mas a minha autoridade é mediada pela supremacia das Escrituras, entende? Então, contrariar a Bíblia exatamente. Não deve ser seguida. Exatamente, né? Então, assim, isso é super importante. Agora, essa outra parte da comunicação, né? Que envolve uma parte de confronto, eu gosto muito como Deus fala às igrejas em Apocalipse. E se você olhar todas as formas como existe aquela resposta, existe um padrão de comunicação ali. Existe um jeito de comunicar. Todas as igrejas tinham problemas muito sérios, problemas muito graves. Mas a comunicação, ela é sempre da mesma forma. Todas as vezes ele começa elogiando. Ele começa reconhecendo os bens feitos. Em nenhuma igreja, desde aquela que a gente olha, a gente fala, Senhor, como? Todas, ele começa reconhecendo os bens e muitas vezes até a intenção daquelas pessoas. Mas ele sempre traz aquilo que precisa ser mudado. E eu acho muito interessante até isso que a Ana falou, no aspecto que existe um contexto também para a gente olhar. E é uma questão da igreja missional também, essa contextualização. A gente precisa de entender qual é esse povo, qual a identidade desse povo que a gente está querendo levar a verdade. Sim. E falar a língua dela naquele momento ali. A gente está adentrando na realidade dela, então a gente tem que falar de uma forma entendível a ela, né? O relacionamento passar. O livro Relacionamento à Aliança, que a gente já estudou muito ano passado, ele fala sobre o confronto em amor. Né? A gente não pode só querer ganhar discussões, a gente tem que levar a verdade em amor. Não vale a pena você só ganhar debates. Sim. Não é para isso que a igreja veio. Não é para ela ganhar debates, é para ela ganhar vidas. Ganhar vidas não é sobre você ganhar discussão, é sobre você levar a verdade em amor, você tocar a pessoa, mesmo ela vivendo uma outra realidade, ela vivendo um outro contexto.
motivação. Isso, exatamente. A motivação do nosso coração é muito importante. Para Jesus é muito importante, né? Ele, quando foi injuriado, maltratado, questionado, Não, mas para todo mundo, né? ele não escolheu injuriar, né? Você pega os últimos momentos de Jesus, ele se cala, ele tem momentos que ele não retribui as ofensas, ele não se preocupa em se justificar, entende? Então, nós somos chamados, dentro da sociologia e filosofia, a gente vive no período de pós-verdade, tá? Pós-verdade, a perspectiva antropológica e filosófica da cosmovisão do mundo, da verdade líquida. Nada mais é verdade. Por isso é muito importante a gente resgatar uma cosmovisão que conecta o início lá no fim, porque as pessoas não acreditam mais nisso. As pessoas têm as suas verdades. Pós-verdade é que hoje, diferente, a gente está falando, por exemplo, de Gales, século XIX, diferente, todas as revoluções industriais, globalização, elas conectaram. Antes você tinha nações que tinham uma cultura só, uma crença só, uma convicção só. Hoje não, o Brasil, ele é polifônico, no sentido de ter milhares, centenas de milhares de fés, de confissões. Dentro do meio cristão, as pessoas creem em um monte de coisa e não creem em nada, entende? Então, a gente tem que usar as palavras de Paulo para Timóteo, 1 Timóteo 4, 2, ele fala que nos últimos dias teriam pessoas amantes de si mesmas, né? E que esses líderes, tendo a mente cauterizada por causa do pecado, buscando lucro, buscando as suas próprias vantagens, negando a eficácia. Eles pregam a piedade, mas negam a eficácia. O que isso quer dizer? Eles falam da piedade, mas eles não vivem a piedade. Né? E como é que a gente sabe o que é verdade, né? A gente precisa, de fato, como a Ana estava falando, mergulhar nas escrituras. A gente precisa conhecer. Se a gente não conhece a Bíblia, como que a gente vai conseguir falar a verdade, pregar a verdade? E pensando nessa perspectiva, né, do fim dos tempos mesmo, lá em Mateus 24, quando a gente vê os discípulos eles perguntando para Jesus quais serão os sinais dos fins dos tempos, a primeira coisa que Jesus fala é cuidado para que ninguém nos engane. Para você não ser enganado, você precisa conhecer. Se você não conhece a verdade, você vai acreditar em qualquer coisa. Sobre a gente conhecer a verdade, para que a gente não seja falado. E Provérbios diz sobre a gente pedir por discernimento, clamar por entendimento, buscar sabedoria, ate a sabedoria no seu pescoço, busque o conhecimento, acho que grite pelo discernimento, né? A sabedoria, o dissonante, ela clama, honestos, até quando amareis a necessidade, né? A Bíblia fala que em Provérbios 2, que a sabedoria, ela clama na entrada das cidades, nas multidões. Deus, ele está a todo momento perguntando, cadê as pessoas que vão dar ouvido à sabedoria? Cadê as pessoas que vão amar mais a verdade do que a barriga? E isso é interessante porque ele está buscando essas pessoas. Então eu fico pensando muito sobre isso, né? Onde é que estão essas pessoas que se importam com essa sabedoria, né? Apocalipse 2:3 é isso. A mensagem de Jesus para as igrejas é: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Você sabe o suficiente para silenciar os seus desejos, as suas vontades, as suas pretensões e ouvir os desejos, vontades e pretensões de Deus. Se você for a sabedoria, né, suprema, absolutamente, que é personificada em Jesus, falará com você. Porque aquele que é mais sábio de Salomão, ele fala isso em relação aos discípulos ali, daquilo que ele nos dá sabedoria, entendimento e conhecimento. E quem crê nele, ele é a rocha fundamental. Mesmo vivendo uma época de pós-verdade, quem crê nele não vai ser abalado. Mais perguntas? Ei? Você vai... Ali o Lucas aqui. Você se responde. O professor que não precisa perguntar, ele só responde. Eu vou estar de tarde, eu vou fazer pergunta. Vamos lá, Luquinha. Você está falando sobre a sombra do avivamento e tudo mais. No verso 28 de Joel 2, ele fala que acontecerá depois desses dias. Só que como a gente pode vivenciar os dias que antecedem o avivamento? Porque fala para proclamar um jejum, uma reunião solene e tudo mais, e aí vai acontecer a chuva e depois disso vai ter o derramado do Espírito Santo. Então, como que a gente pode se preparar para os dias que antecedem o avivamento que a gente espera aí para o dia do Senhor?
Onde você leu o texto? Mateus. Joel 2. Joel 2. inteiro. A Você leu Joel. A partir do Você 12. citou um outro, não citou não? Citou o versículo. Você citou O 28. versículo 28 fala que acontecerá depois disso. Aí ele fala O segredo é ler o texto todo. O segredo é ler o texto todo e ver que o Senhor está chamando e apregoando um sinal, tocar a trombeta Em em Sião. Sião, né? Então, a gente vê que nos últimos dias... O Lucas perguntou o que antecede, né? Quais são os sinais que antecedem, como a gente se preparar para isso, que antecede esse grande avivamento que virá, né? E a gente citou Joel 2, especificamente o versículo 28, que fala de estar se aproximando esse tempo. Então ele perguntou como a gente se prepara para isso, né? Para esse tempo que antecede esse grande avivamento. Eu acho que é vivendo o capítulo todo de Joel, né? Que chama a igreja a se arrepender. Jesus, ele tem palavras acerca das igrejas e irmãos, mas ele tem mensagens de arrependimento, de posicionamento. Então, no momento que a gente acha que a gente está legal, a gente está mal pra caramba, né? No momento que a gente acha que está bem espiritualmente, é que aí a gente morreu e não sabe, né? Porque esse é o problema da igreja de Laodiceia. Eu acho que ela é rica, que ela tem visão e que ela tem santidade, que as vestes dela são limpas. Mas a gente fala, cara, isso é tudo superficial. Então eu acho que é essa contrição, esse temor, né? Porque as escrituras dizem que o temor, a história toda para nós em relação à nossa fé pessoal é crescer em amor a Deus. E as escrituras dizem que o santo santifique mais ainda. Né? E a Bíblia fala que o temor em Coríntios aperfeiçoa a santificação. Então eu acho que o princípio de tudo, a gente pega a 2 Crônicas 7, quando Salomão se arrepende, né? Na verdade, quando Deus fala para Salomão sobre o arrependimento, né? Diante do lugar de culto, diante daquele lugar que Deus responde. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeiro. Então é isso. E aí a Bíblia fala que começa pelos ministros. Chorem os ministros, os sacerdotes. Isaías 52:8, vou pregar um pouco sobre isso. Fala sobre vocês que carregam os utensílios do templo do Senhor. Está falando sobre aqueles que carregam a arca. Saiam no meio da Babilônia. É mais ou menos isso, eu acho. Santidade, sem santidade a gente não pode ver o Senhor, arrependimento, tudo isso está relacionado ao temor. A gente precisa viver essa vida de arrependimento constante. O crente, ele é chamado para esse arrependimento constante, não uma vez só que você se arrepende dos seus pecados. Você tem que estar sempre nesse lugar de arrependimento. E a vigilância também é muito importante. Eu acho que até a gente se relembra, né, da parábola das 10 virgens, em Mateus 25, que fala sobre, que até foi o tema do vídeo, né, da conferência, a gente ter essa vigilância, a gente estar preparado a tempo fora de tempo. A gente tem que estar vigiando, tá? Essa vigilância não diz só para nossas práticas, mas para o nosso coração. Sim. Vigiar o nosso coração. E vigiar antes de orar, dentro da exortação de Jesus para os discípulos, vigiai e orai, né? Tem uma ordem ali de... Exatamente. A gente tem que vigiar o nosso coração para que a gente não se perca. Você vai falar alguma coisa? Não, tava vendo aqui. Não, tô brincando, isso dá um bom sermão. Eu acho que mais ou menos isso. Tem muita coisa, né, pra gente se preparar, a gente conhecer a palavra, a gente... Na medida que você bater na gente, vai bater em você de volta. Vai pra próxima? Não, eu vi que vocês falaram a respeito de Israel, sobre a substituição e tudo mais, que a gente não substitui no sentido de que eles ainda têm profecias específicas para eles a serem cumpridas. Então, assim, se vocês quiserem falar um pouco mais a respeito disso, mas eu queria saber se eles têm profecias claras que se cumprem somente para eles, e como nós, como igreja, interagimos com eles hoje, como que a gente pode cooperar com Deus para o propósito que Ele quer fazer com Israel. Tá, basicamente a pergunta do Marco foi explicar essa questão, né, de que a gente não substitui, a igreja não substitui Israel em plano de Deus, e como que a gente pode, né, cooperar, quais são as promessas específicas, o que está específico para Israel, mas como nós como igreja podemos cooperar para o cumprimento do que vai acontecer com Israel e também, né, com todos. Eu vou comentar algumas coisas, acho que você pode ir.
por muito tempo houve essa ideia, né, de que a igreja ela substituía, né? Eu não sei, provavelmente você já ouviu a frase, né? Nós somos o Israel. Muito tempo recente, na verdade. É, muito tempo recente, né? Se for olhar a igreja primitiva. É recente, né? E é mais recente ainda o confronto a essa ideia, né? De que são funções e destinos específicos que se reúnem nesse plano de redenção, né? Então, por exemplo, né, muitos pastores tinham esse receio de como entrar em contato, como falar sobre esse Jesus judeu e o povo da minha igreja não achar que tem que virar também, né? Uma ideia de judaização, sei lá, acho que é isso. Judaizar todo mundo é judeu. A língua é fluida, pode falar qualquer palavra aí, que se o povo entender, você tá comunicando direito. Enfim, linguisticamente tudo vai permitir. Então, mas assim, havia esse receio, né? E se a gente vai pensar, assim, pela forma como as coisas estavam sendo ensinadas e pregadas, esse receio era legítimo, porque muitos se perderam nessa ideia, né? Muitos se perderam. Mas nesse confronto a essa ideia de substituição, né, é que nós podemos hoje dizer sobre esses papéis e funções específicas. Existem várias promessas específicas a Israel, né? A gente encontra, Isaías vai nos dizer isso, existem coisas específicas, Ezequiel nos diz isso, coisas específicas, o próprio no Novo Testamento, Romanos vai nos dizer sobre coisas específicas, Hebreus nos traz coisas ali específicas. Então assim, tem vários livros que vão nos trazer algo que é específico a este povo, né? Agora, essa pergunta, né, um dia eu quero responder ela em forma de aula, porque eu acho que tem muitas coisas que nós, né, como ramos enxertados, podemos fazer, né, e podemos contribuir, né, com Israel no cumprimento de todas essas promessas que Deus tem a eles, né? Eu recomendaria que a gente lesse Romanos 11 para discutir isso, recomendaria que a gente lesse Mateus 20. Começando do 9, Romanos 9, 10, 11. 9, 10, 11, mas tem textos ali em Mateus que eu acho que fazem muito sentido, o próprio livro de Hebreus faz muito sentido, porque nós somos parte disso, né? Nós precisamos contribuir para que essa divulgação, né, do Evangelho ela aconteça, né? E não especificamente direto ao povo de Israel, porque eu acredito muito que Deus tem se manifestado de uma forma muito específica e gerado essa conversão, esse reconhecimento do Messias. Mas nós temos muito dessa função nesses últimos dias, né, de cooperar para que o Evangelho percorra as nações, as pessoas saibam, né, quem é o Messias e reconheçam o Messias. Eu vejo muito, né, de nós, assim, como igreja, eu penso muito, né, no nosso zelo com a palavra e com a forma que vivemos, elas gerando, né, em Romanos 11 vai dizer, né, sobre o gerar ciúmes, né, eu interpreto de algumas maneiras e uma delas é nesse zelo com a palavra, né. Israel é um dos países mais visitados e buscados ali por diferentes religiões, vamos dizer assim, né, tem espaço para um monte de gente ali. E eu fico pensando se quando eles olham para essas pessoas que dizem seguir esse Messias que é judeu, como eles lidam com esse Jesus que ele é judeu, né? E eu fico pensando nesse zelo como uma das maneiras, né, de provocar esse ciúmes, né? Tem outras pessoas que vão interpretar esse termo de outras maneiras, mas eu vejo também por esse sentido, né? E isso está descrito em Romanos 11. Eu penso muito nisso. Nessa contribuição aí, né? E vejo também, né, que se a gente for pensar pela via da jardinagem, né, os frutos de um enxerto, eles podem até ser muito mais fortes, bonitos e
Não é nem saborosos o que eu pensei. Pode ser que sejam mais gostosos. Tá com fome? Quem falou tá com fome? Mas eles são mais... eu tô pensando muito no bom conteúdo, sabe? Naquilo que se vê, no cumprimento daquilo como no cumprimento da função, né? Então, assim, uma maçã uma boa, nutritivo, entendeu? Algo nesse sentido. E eu fico vendo eu fico pensando, né? Como que nós, ali enxertados, os frutos que nós produzimos, né? E os efeitos do que vem desses nossos frutos, né? Como os outros são alcançados através desses nossos frutos, aí pensando pela vida de ordinária, semente e tudo mais, né? Que vai sair a partir desse enxerto. Não sei se respondi, se tem algo que você queira dizer. É legal porque a gente está nesse período ainda. Ontem caiu minha ficha, a gente conversando com a Juliana, a gente teve um momento de oração por Israel, né, Isaías 62, e logo em seguida estourou essa guerra em Israel, todos esses acontecimentos. Então é muito pertinente a gente enxergar o papel deles, o nosso papel. E quando eu digo nosso, eu não digo como sendo pessoas distintas no sentido de ser povo de Deus, mas de termos propósitos diferentes. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em relação a Israel é equilíbrio, porque já na igreja primitiva, quando você tinha os pais da igreja ainda ali, Paulo ele escreve uma epístola com a questão da judaização dos gentios. Então isso é um ponto muito importante. Já acontecia lá, né? Já acontecia lá, ainda mais agora, né? Agora o ponto principal aqui é um remédio, ele pode ser uma bênção ou uma maldição dependendo da sua posologia. Eu acho que a forma que a gente trata a própria natureza da igreja, a gente falou aqui das 7 características, o equilíbrio disso vai fazer com que o plano de Deus seja cumprido cabalmente, entende? Com todas as suas engrenagens funcionando. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para ver os cumprimentos de Israel acontecerem é a gente ser a igreja que Jesus espera que a gente seja. Entende? É a posologia, essa natureza, e aí retoma tudo isso que a gente falou, né? Agora, Paulo, ele em Romanos, ele fala sobre os gentios serem um gatilho para a conversão de Israel também, Então, dentro do plano de Deus, nós somos um instrumento também para que Israel se arrependa. A Bíblia fala sobre nós causarmos ciúmes. Então, isso é um ponto muito importante. Paulo, quando ele fala sobre a gente reconhecer os presbíteros que pregam, ele fala sobre aqueles que nos abençoam com bens espirituais, nós também devemos a eles abençoar com bens naturais. E nós temos uma dívida com Israel, porque foi a partir deles que o evangelho foi pregado. O colegiado dos 12 apóstolos era completamente formado por judeus. Então, se a gente for falar, a gente está em voga, né? Qual que é a palavra? Sobre restauração por exemplo, quando a gente fala de racismo no Brasil, a questão de cotas, como a gente pode fazer para retribuir uma falha histórica, né? Eu acho que a gente poderia ir mais longe, olhar lá para trás, como nós, como igreja, como gentios, hoje nós recebemos a graça de Deus, e isso começou através de o seu Messias, o seu colegiado de 12 judeus. Então eu acho que todas essas questões são muito profundas para reflexão, para pensamento, e para posicionamento. A questão toda a saúde da igreja está na posologia, como nós vivemos igreja. Por isso é muito importante estudar eclesiologia, tudo isso aqui que a gente apresentou. Vamos abrir para mais uma pergunta para a gente encerrar. Só falar um negócio aqui. E a nível assim, instituição, a nível igreja no sentido institucional, assim, prédio, organização, enfim, né? Existem algumas igrejas ao redor do mundo que, entendendo a sua função, elas se posicionam administrativamente, financeiramente, elas se posicionam na área do ensino, né? Então, assim, tem essas formas de você cooperar, né? Não sei, o Daniel Lara, quando esteve aqui na igreja, ele citou a Gateway Church
que é uma das maiores igrejas que a gente tem ali nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que o pastor Sérgio fala, né? Ele fala exatamente sobre isso, assim. Ele entende a necessidade dessa retribuição e ele tem uma prática na igreja que é ao judeu primeiro. Então, muitas das coisas que eles fazem, né? Na verdade, assim, a última vez que eu vi ele falar, ele já disse que todas as entradas da igreja, eles tiravam um valor específico para missões em Israel. Antes de qualquer pagamento de conta, antes de qualquer coisa. Ao judeu primeiro, então, eles tiravam um valor específico de todas aquelas entradas e eles destinavam as missões em Israel. E Paulo ensinou isso a gente, né? A coleta, a primeira vez que ele sobe enquanto apóstolo para Israel, ele está levando uma coleta dos crentes gentios para a igreja de Jerusalém. É isso aí. E, inclusive, se eu não me engano, ele cita como ele aprendeu esse pastor, ele vai citando essa condição de Paulo, se não estou enganado, misturando as pessoas na cabeça. Mas, então acho que isso é um outro nível, né, de atuação, de possibilidade de contribuir aí com Israel, tem essa via aí também, né? E hoje... A conscientização é muito importante. Sim, sim, essa educação, né? Esse entendimento. Os vídeos, anotem aí no caderno. Aliança e Controvérsia, são três documentários. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se conscientizar do que é Israel dentro do plano de Deus. Para a gente tomar qualquer atitude, ter qualquer posicionamento, a gente tem que se conscientizar. E aí, para fechar essa pergunta, né, eu diria isso nesse nível, né, de instituição, acho que o maior exemplo que eu diria, né, para fechar essa pergunta, é que nós tínhamos antes um número minúsculo de judeus no território de Israel que reconheciam o Messias, né? E há alguns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, a notícia que eu tinha eram de 8.000 pessoas. Eu ouvi 10.000. E isso faz uns 5 anos. E hoje a gente tem várias sinagogas messiânicas. 10.000 judeus messiânicos em Jerusalém, que creem no Messias. E eu acho isso super importante porque, e aí vou deixar isso pro Marcos, vou te devolver a bola, o né? Asher fala que é a nuvem do tamanho da mão de um homem. De um tamanho de um homem. Tá mostrando o que acho E aí, lá em Mateus diz, né, que o Messias voltaria da mesma forma que subiu. E uma das formas de interpretar esse texto é que ali haviam judeus messiânicos, os discípulos estavam ali e viram o Messias subir. Da mesma forma, um dos estudos diz de haver em Israel pessoas ali que também o reconhecessem, assim como aqueles que o viram subir. Né? Então, era isso para fechar, né? Fica pro sermão. Amém? Tem que ficar com um gostinho de quero mais, né, gente? Sim. Então, 14 horas nós temos aula em Apocalipse. O Marco preparou uma linha cronológica, porque muitas vezes a dúvida é como acontece as palavras, os sinais. O Marcos preparou uma aula muito legal, completa. Não percam. A gente vai liberar vocês, porque senão vocês vão se atrasar. Chega 2 horas, chega antes, senta, prepara o seu material. Eu ia sugerir, tem gente que está com mais dúvidas, abre uma caixinha. Sim, a gente pode responder. E aí a gente responde as perguntas que ficaram, né, por via do Instagram, então manda e aí a gente responde para dar conta. A gente vai ter também uma mentoria, né, que vai ser definida, o Marco deve falar da mentoria, então a gente pode também abordar essas questões, né, na mentoria sobre o fim dos tempos. E a gente vai colocar durante a semana. Eu acho que hoje tá muita coisa, né? A gente coloca durante a semana, uma caixinha. Se houver necessidade, a gente faz uma mentoria também sobre o episódio. A gente pode fazer. Mas a gente quer agradecer vocês, tá? Vamos encerrar para não atrasar o cronograma. Agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Agradecer a todo mundo que nos assistiu. Obrigado por crerem, né, naquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, né? Sim. Reconhecer, porque que não cai sobre as nossas vidas, né? Jesus, ele diz acerca daqueles que conheciam ele e não deram honra. Então, obrigado você que está honrando a Escola Farol, você que está honrando a Igreja Local 7, você que faz parte, né? Eu estou aqui com os valores, a promoção. Deus tocou no coração duro da Gabi e do Marco. Eles arrumaram um desconto pra gente bom aqui, ó. R$95,90, de R$95,90 os dois,
por R$ 85,90. Tá? R$ 85,90. Pode entrar na internet aí agora, você não vai achar mais barato que isso. Aproveitem e corre. E tem um combo 2. R$100 com um copo da Farol. Quanto que é o copo? 25. 25, então mais 10 Você reais. já se hidrata, olha só. E quantas vezes no cartão isso aí? 2 vezes no cartão. 2 vezes, lindo. Vocês não gastarem o copo da igreja, ajudar a gente a economizar. Isso, ajuda o meio ambiente, ajuda a sua saúde. É isso aí. Alimenta corpo, alma e espírito. Show de bola, E gente. usa na academia ainda. É isso Amém? aí. Obrigada, gente. Deus abençoe. 14 horas estamos de volta.